Boa noite, bom início de noite, paz do Senhor Jesus. Eita bênção, hein? Mais um dia vencido, graças a Deus. Uma noite abençoada de trabalho para aqueles que trabalham no período noturno e de descanso para aqueles que trabalharam, batalharam e agora estão aí em casa e vão descansar. Glória a Deus, maravilha! Oh, Jesus maravilhoso! Eu estou aqui para trazer a nossa reflexão. Reflexão de hoje está lá em Josué, capítulo de número 11. É uma reflexão breve, mas que se nós tivermos os ouvidos atentos à palavra de Deus, também nos edifica muito, né? E a palavra de Deus, uma só palavra que vem da boca de Deus, transforma o nosso dia, transforma a nossa semana, transforma o nosso mês, o nosso ano, a nossa vida toda, porque a palavra de Deus é perfeita, né? E essa mensagem de hoje fala, né, mais uma vez a respeito das vitórias de Josué, né? Josué teve grandes vitórias dadas pelas mãos do Senhor. O Senhor que entrega as vitórias. É o Senhor quem conduz a cada um que o ama em triunfo. Não somos nós quem vencemos as batalhas. Nós não somos aqueles que conseguimos conquistar os objetivos, os sonhos, os milagres. Não são méritos meus, não são méritos seus. Isso é tudo para a glória e louvor do Senhor. Nós não podemos nada sozinhos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Às vezes a gente até tenta, né? Ser humano, às vezes a gente é meio teimoso, tenta fazer alguma coisa do nosso jeito, mas nenhuma vitória que vem do céu chega na nossa vida se não for concedida pelas mãos de Deus. Então hoje, se você está precisando de uma vitória, se você está precisando de algo, de um milagre, de uma porta aberta, né, de um socorro urgente, você pode ter certeza que Deus, o Senhor, Ele vai te entregar. Mas você precisa crer, você precisa confiar. E aqui no livro de Josué, capítulo 11, nós vamos entender das várias e várias guerras, né, que ele teve para conquistar a terra prometida. Vários reinos poderosos, povos numerosos, povos que não temiam a Deus, né? Povos que estavam ali usufruindo daquilo que não era para eles, né? O que eles estavam usufruindo naquela terra não era bênção de Deus para eles. As bênçãos eram para os filhos de Israel, e aquele povo de coração duro, aquele povo que, né, não tinha amor, né, que fazia tantas coisas horríveis, que se você for estudar a história dos habitantes da terra de Canaã antes de ser povoada por Israel, você vai ver que eram, né, abominações praticadas por aqueles povos. E aí o Senhor se agradou, né, de Israel, do seu povo, ouviu o seu clamor no Egito, trouxe Moisés os conduziu pelo deserto segundo a ordem do Senhor, né, operou maravilhas, milagres. Em todo tempo o Senhor foi com eles durante os 40 anos, né? E chega o momento em que Moisés descansa e que Deus levanta Josué no lugar dele para conduzir aquele povo. E agora chegou a hora de Josué, entrar na batalha, pelejar, seguir a vontade, o comando do Senhor dos Exércitos. Que maravilha! Meu Deus, que maravilha, que história maravilhosa que Deus nos traz através da sua palavra. Isso é para nos fortalecer, para fortalecer a sua vida, porque Deus é real. Ele é muito mais real do que você está me vendo agora por uma tela de telefone ou de televisão, não sei. Ele é muito mais real do que isso, porque Ele está dentro de você, Ele é o seu fôlego de vida. Então, aqui no capítulo 11, né, o título é
as vitórias de Josué sobre diversos reis. Quantas vitórias Deus já te entregou? Às vezes você acha que a sua vida talvez está difícil agora, mas quando você olha para trás, diversas vitórias Deus já entregou nas suas mãos. Se não fosse Ele contigo, né, talvez aonde você estaria agora? Né? Então, Deus já te deu grandes vitórias e Ele vai conceder muitas mais. E diz assim a palavra do Senhor, é um texto longo, mas eu quero frisar como é uma reflexão, só no versículo 23 que diz assim, olha, assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme suas tribos, e a terra repousou da guerra. Queridos, queridas, irmãs, irmãos, leiam todo o contexto do capítulo 11 de Josué, mas reflitam nesse momento, nesses versículos. Assim Josué tomou toda a terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito. Toda a promessa do Senhor se cumpriu. Toda a promessa do Senhor se cumpriu. Oh, glórias! Não desista agora, porque todas as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Tenha fé. E depois que as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida, a terra repousa da guerra. Enquanto nós estamos esperando pela promessa, muitas vezes enfrentamos muitas batalhas, muitas guerras. Mas você tem um alvo, você precisa ter um foco. O foco é a promessa que um dia Ele te fez. E se você recebe essa palavra, você sabe que tem algo na sua vida que Deus vai fazer. E é aquilo que é mais difícil, que já fugiu do seu controle, que já fugiu das circunstâncias, das possibilidades que você tinha de tentar fazer. Você tentou de tudo, não conseguiu. Agora é hora de confiar mais no Senhor. Aqui a Bíblia vai dizer que depois que Josué, conforme a promessa que o Senhor fez, depois que Josué pelejou e venceu, segundo o poder do Senhor que operava nele, nos filhos de Israel, a direção que Deus dava, as estratégias de guerra, para nós vencermos as batalhas na vida, nós temos que ter estratégias da parte de Deus. A estratégia da parte de Deus não vai fazer com que a vida de outro seja destruída. Não, Deus vai nos dar estratégias perfeitas sem nós precisar pisar em ninguém, sem nós precisar humilhar ninguém. Não é isso que Deus quer para nós. E Deus ia dando estratégia e dá até hoje. No nome de Jesus Cristo, você tem sabedoria para vencer as barreiras, vencer o mal. Hoje eu quero perguntar para você, o que é que você tem enfrentado na sua vida que tem sido difícil para você? O próprio Deus disse, porventura há algo demasiadamente grande ou difícil para o Senhor? Não há. Então entrega nas mãos do Senhor. E aqui quando ele disse que depois que cumpriu a promessa, a terra repousou da guerra. Quando a terra repousa da guerra, meus irmãos, imagina uma terra assolada, devastada, tudo destruído, imagina. E imagina como é que seria, analisando por uma visão espiritual. Imagina a terra toda assolada pela guerra. Não tem mais cidades, sinal de destruição, tudo desmoronado.
Isso é um sinal de guerra. Não tem mais nada ali. Acabou, um deserto, uma cidade destruída. Imagina essa passagem. Vou repetir, pelos olhos espirituais. Imagina a terra depois de uma tremenda guerra. Ali é tanta coisa destruída, animais, pessoas, famílias, casas, vegetação, plantações. Uma guerra faz isso na terra. E quem está de fora, às vezes olha e fala assim, meu Deus, não tem mais nada ali. Só que quando Josué toma posse de todos os reinos, destrói tudo aquilo que Deus mandou, e ele olha e vê a promessa que Deus fez a Moisés se cumprir, e ele ali divide as terras para as tribos, segundo a ordem do Senhor. Agora é hora de descansar. A terra repousa da guerra. Agora é hora de recomeçar do jeito do Senhor. O que foi destruído antes não agradava a Deus. Tudo aquilo foi levado embora. Passou, ficou no passado, ficou para trás. Deus falou, você tem que pelejar, você tem que lutar e tirar aquilo que não é para vocês do meio de vocês. Para vocês viver a promessa, vocês precisam ser valentes, vocês precisam lutar, vocês precisam guerrear, vencer os inimigos, para que vocês assim possam tomar posse por completo da terra prometida. E isso só vai se dar se vocês forem fortes e corajosos. Lembra do que ele disse a Josué lá no começo? Então, para viver a promessa, tem que ser forte, corajoso, fiel a Deus. Enfrentar as batalhas. Nós não podemos ficar perdendo tempo reclamando. Nós temos que enfrentar com fé. Pedir direção, estratégia divina. E Deus dá. Deus deu isso a Josué. E depois de todos os inimigos vencidos, o que aconteceu? A terra repousou da guerra. Agora é hora de recomeçar. Agora a terra que estava toda acinzentada, queimada, todas as casas destruídas, agora é hora de recomeçar a construção. Quando a gente tem paz, quando Deus nos dá paz, é hora da gente continuar lutando para reconstruir aquilo que um dia na nossa vida estava destruído. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que Josué, depois de ter feito tudo que Deus ordenou, ele olha a terra. Agora a terra precisa ser trabalhada, precisa ser plantada novas sementes, precisa ser construída novas casas. Meu Deus, maravilha de Deus, oh glória. Daqui a alguns dias Josué fala assim, eu imagino ele animando o povo de Israel, sabe? Eu imagino Josué falando assim, olha, cada um no seu cantinho agora, começa a reconstruir as casas, segundo as terras que Deus distribuiu a vocês, segundo a ordem de Deus. Agora vocês começam a trabalhar na terra, começam a edificar do jeito de vocês. Deus deu para vocês essa vitória, agora vocês precisam cuidar dela. Aí eu imagino, aos poucos, depois da terra assolada, eu começo a ouvir sorrisos de crianças, correria de crianças para lá e para cá, barulhos de marteladas, de homens construindo suas casinhas, de mulheres buscando ali fazer um alimento, cheirinho de comida começando a surgir, e a terra que repousou da guerra começa a ter uma vida nova. As sementes são lançadas na terra, pouco depois desce chuva do céu, começa a florescer os campos.
A terra outrora coberta de cinzas, de carvão, de escombros. Aos poucos começa de volta a ouvir os cantos dos pássaros, as primeiras flores a brotar. E quando chove já não é mais cheiro de fumaça ou não é mais cheiro de destruição. Agora, quando chove, o cheiro é de flores, de vegetação, é de criança correndo na chuva. Os israelitas tomaram posse da promessa de Deus e agora estão cuidando. Pai do Senhor, minha irmã Marlene, Jesus é maravilhoso. Nós temos que cuidar da promessa que Ele nos deu. Eu sei que se você olhar para trás, você vai ver o quanto Deus já fez na sua vida. Ele nunca vai deixar nem você e nem os seus que você ama sozinho. Nunca Ele vai deixar, nunca, nunca, nunca. Ele sempre vai cuidar. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de mim, vai cuidar da minha geração, vai cuidar da sua família. O Senhor sempre vai cuidar. Porque no dia que nós entregamos a nossa vida a Ele, a realidade é que nós repousamos das guerras, as guerras antigas, que seriam impossíveis ser vencidas se não tivéssemos entregado nossa vida ao Senhor. Então, nesse momento, depois dessa breve reflexão, eu gostaria de orar com você, orar por você também, orar por todos os pedidos de orações, em especial também pela Jaque, a Jaqueline que pediu orações agora à tarde, pela família dela, orar por cada um que tem deixado alguma questão para ser resolvida, colocado aos pés do Senhor. Eu digo que quando alguém vem e pede oração a nós, eles não estão pedindo a nós, eles estão recorrendo a Deus, porque nós somos pequenos, não podemos fazer nada, mas o Deus que nós servimos, que nós cremos, Ele faz o que nós não podemos fazer. E a especialidade dele, sabe qual é? É vencer o impossível. É tocar no coração endurecido e fazer um coração quebrantado. É tocar naquele que está sem forças e fortalecer, levantar o prostrado, exaltar o humilhado, curar o enfermo, curar aquele que está desenganado, salvar o que estava perdido. Essa é a especialidade do Deus que nós servimos. Essa é a especialidade. Então, se você procura alguém para fazer por você o que você jamais sonhou que poderia acontecer na sua vida de tão maravilhoso, você encontra na verdade e a vida. Amém? A vida. E nesse momento, se você chegou agora, volta um pouquinho lá e escuta essa mensagem que é do coração do Senhor para a sua vida. Amém? Oremos. Curve a sua fronte, se puder. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero te agradecer por essa palavra. E quero, Pai, desde já entregar nas suas mãos a vida de cada homem e cada mulher que tem buscado, Senhor, uma resposta, que muitas vezes tem andado preocupado, às vezes perde o sono, às vezes vai trabalhar e está preocupado com alguma coisa, às vezes se encontra numa situação que não consegue uma porta aberta, a resposta que precisa. Hoje, Pai, através dessa palavra de Josué, a qual o Senhor deixou escrita, eu quero orar nessa palavra dizendo, Senhor, que a vida das pessoas, Pai, que um dia receberam de Ti uma promessa, foram impactadas ao Teu encontro contigo, que elas possam, Pai, repousar da guerra, como disse essa palavra, que elas possam olhar e ver que tudo que o Senhor prometeu está ali diante delas. Pelos olhos da fé, Pai, eu peço que o Senhor
Mostre a elas que tudo que o Senhor tem reservado para ela, Pai, para essa pessoa, que já está preparado, breve ela vai receber, porque o Senhor é um Deus fiel. Eu oro pela vida de cada um que tem pedido orações pelo meio de comunicação, no WhatsApp, por ligação, pelo Messenger, de todas as formas, Pai. Pessoas que nos pedem oração nas ruas, que vêm até a igreja. Senhor, que o Senhor abençoe elas, Pai. Aqueles que deixaram as cartas com nomes, que pedidos de orações foram feitos no altar do Senhor. Fotografias, Pai, que representam as pessoas postas em oração. Ah, Pai, peço-te em nome de Jesus, alcança essas pessoas, Pai. Muda a história delas, Pai. Muda, transforma, Pai. Que elas possam ser felizes de verdade, Senhor. Possam sentir a alegria verdadeira no coração, Senhor. A alegria que vem do Senhor, do Espírito do Senhor. Eu peço, Senhor, dá paz sobre esta família, sobre este lar, sobre este casamento. Exalta aquele que está sendo humilhado, teus pequenininhos que estão sendo pisados, desprezados. Levanta eles, Pai, com a tua mão, tua destra forte e poderosa. Eu te peço em nome de Jesus, cura os enfermos, Pai. Senhor, vai de encontro com aqueles que são incapazes, que não tem quem os defenda, Pai. Seja com eles agora, Senhor. Toca nas causas da justiça, Pai. Dê o decreto favorável para aquele, Pai, que está buscando, Pai, o que é direito dele, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, entra nessa causa, Pai. Dê, Pai, a vitória ao seu povo, Senhor. Pai, nesse momento o Espírito do Senhor me comove a orar, Pai. Aonde estiver chegando essa oração, seja na casa de alguém, seja num hospital, seja, meu Pai, na rua, seja no trabalho, Pai, seja no quarto que essa pessoa uma hora dessa está, na área onde ela estiver, na cozinha, Pai. Senhor, aonde ela estiver, na área de serviço, vai tocando na vida dela, no seu carro parado no trânsito, Pai. Seja onde for, em que cidade for, em que estado, em que país, Pai, essa oração chegar, que o teu Espírito Santo, aleluia, vai sendo enviado, Pai, com poder, vai queimando todo o mal, Senhor, vai abrindo as portas, vai exaltando, Pai, os teus filhos, vai glorificando o teu nome. É no nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus que eu oro, apresentando esta pessoa que me ouve nesse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Ergue a tua cabeça. Jesus te ama. Não te deixará. Seja forte, seja corajoso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.